Boa noite. Boa noite. Quero cumprimentar todos com a gloriosa e maravilhosa presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite de sexta-feira, eu quero deixar aqui uma palavra poderosa que se encontra no livro das Sagradas Escrituras, no livro do rei e da rainha Esther. Nós que somos servos do Deus Altíssimo, nós que confessamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que nós seríamos perseguidos, afrontados, caluniados, desprezados e humilhados por amor ao Filho unigênito do nosso Pai maior, do nosso Deus, do nosso Criador. A verdade é que quando nos tornamos filhos do Deus Altíssimo, através de confessarmos o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, nós passamos a ser inimigo das trevas, inimigo daqueles que andam na maldade, na mentira, no engano e que andam aproveitando daqueles que são mais vulneráveis por causa da obediência ao Evangelho. Veja essa história, que maravilhosa história e como Deus interviu nesta situação e fez sinais, prodígios e maravilhas. No capítulo 4 de Esther, olha o que diz a palavra de Deus. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até lá à porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Então, todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentações, e muitos se deleitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e os fizeram saber com o que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirá-lo o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Então Esther chamou a Hadac, um dos eunucos do rei, que esse lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Hadac à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo o que lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei, pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicasse em Suzã para os destruir, para que os maltratasse. A Esther fizeram-se saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela.
Tornou, pois, Hadaque a fazer saber a Esté as palavras de Mordecai. Então respondeu Esté a Hadaque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo da província do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que se ser chamada entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cedro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada à presença do rei. Fizeram saber Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Ester: não imagine que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Ester que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acham em Suzã e jejue por mim, e não comas nem bebas por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que o contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo o que lhe havia mandado Ester. Veja bem, no palácio do rei tinha um homem em cujo os braços se apoiavam. Esse Amã, ele tinha um projeto diabólico no seu coração de aniquilar aqueles que era a estrutura do rei. Porque você sabe que a estrutura de um reinado são os homens e mulheres tementes a Deus. Imagine você uma nação brasileira sem os adoradores, sem as adoradoras, sem os ministros, sem a estrutura espiritual desta nação. Talvez você não saiba disso, mas a igreja, os servos e servas do Senhor, é que mantém a presença de Deus no meio da nação. Então, o inimigo entrou no coração de um homem a qual o rei confiava e ele planejou fazer com que o rei acreditasse nele para eliminar a estrutura que mantinha o reinado de Assuero. Então ele consegue manipular o rei, ele consegue o anel do rei, ele consegue o decreto do rei, ele constrói uma forca, ele vai colocar em primeiro lugar o homem que deu o livramento para o rei, o Mordecai. Porque quando Mordecai descobre o plano dos inimigos para tirar a vida do rei, o rei não sabe, mas Deus revela para Mordecai e mostra a Mordecai o projeto satânico dos inimigos. E Amã descobre que Mordecai conseguiu livrar o rei da morte. Então, o inimigo, meus amados e queridos irmãos, ele anda ao derredor das nossas vidas. A palavra de Deus diz isso. O Senhor Jesus também narrou isso. Então, nós precisamos entender que Satanás, ele usa as pessoas para criar situações, armadilhas diabólicas, projetos demoníacos. E é dizer que eu estou vivendo isso aqui na pele, na cidade que eu moro. Não é? Tomaram casa,
igreja, telemarmitex, carro, trabalho. Meu amigo, você acha que é fácil a coisa? O negócio não é brinquedo não, tá? O negócio não é brinquedo não, tá? Então, eu quero te convidar, como Esther convidou o povo dela. Você que é crente de verdade, você que ama a Deus, entre nesse jejum comigo. No dia 1º de dezembro até dia 21 de dezembro, vamos entrar num propósito, o jejum que fez o profeta Daniel, para quebrar a estrutura satânica de Satanás, para que o ano de 2026 comece cheio da graça e do poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a verdade é que daqui para frente, ou o crente jejue e ore, ou o crente não suporta. Porque os inimigos trabalham de dia e de noite, hein? Eles trabalham de dia e de noite para destruir a igreja do Deus vivo. Amã já tinha feito a forca. Amã já tinha o decreto. Estava tudo preparado, meus amados e queridos irmãos, para tirar a vida de Esther, para tirar a vida dos judeus. E você sabe que o próprio Senhor Jesus disse que a salvação veio para os judeus, mas os judeus rejeitaram e nós, gentios, fomos agraciados pela misericórdia dele, hein? Então veja bem, os inimigos, eles armam, criam, e o rudimento deste mundo está no controle dele. A palavra de Deus diz isso. As pessoas não acreditam na verdade, mas assinam a mentira. O sistema é voltado para a mentira, hein? Olha o que o Espírito de Deus está revelando nesta noite. Arabandore kemendeflácia. Uribidecanaramanaias. O mesmo Deus do passado é o Deus do presente. O rei Assuero não sabia de nada que estava acontecendo no seu reinado. Mas Amã já estava planejando. Eu tiro a rainha, eu tiro a estrutura espiritual, o temor, e só fica o rei. O rei é fácil. O rei é presa fácil. Vou falar nesta tarde. O Deus de Israel que revela o culto e o oculto. A estratégia satânica é tomar o reino, hein? Oh, meu Deus! O inimigo vem com sapatinho de algodão. Ele vem com pessoas, intrujam pessoas, colocam no meio, tira do altar, põe no mundo, cria provas, levam provas, rebandarabassai, suborna pessoas, falsifica documento. Vou entregar nesta noite para defraudar o justo, para destruir o altar de Deus, o altar a qual clama pelas nações, pelo povo brasileiro. Então você que vai ver esta oração, este vídeo, acordem. O diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. Eu não sei o que ele roubou na tua vida, o que ele destruiu na tua vida, mas cuidado, hein? Cuidado com o engano, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O convite está aí, não precisa de você fazer parte de um ministério. Você é a igreja do Deus vivo, nós somos o templo do Espírito Santo. Se une comigo, Aramandô que mendeplace. E nós vamos ver as cadeias dos terreiros se vender, plá. Os bruxos vão ter que saber, hein?
que o que é do santo, o céu não aceita. Você que fez bruxaria aí para Jesus Cristo é o Salvador. Você que levou aí o Telemarmitex, tempero bom, o imóvel da dona Almíria Epifânia. Assim diz o Senhor. Foi compra e paga com muito suor, meu caro. O Deus de Esther, o Deus de Elias, o Deus de Jesus Cristo, ele entra nesta peleja. Ele entra nesta batalha, hein? Ele entra nesse negócio a partir desta noite. E os terreiros terão que saber que o Deus que eu sirvo é o Deus de Israel, que não teme a entidades, a orixás, caboclos e guias. O meu Deus colocou o Espírito Santo dentro de mim. E vocês saberão que o que é justo e o que é errado. Tá bom? Então fica este recado aí. Você que é crente de verdade, se junte a mim, pastor Bruno Roberto Ramos. Vamos para o jejum e para a oração. Que tem casta de demônios que só é vencida com jejum e oração, hein? É só com jejum e oração, hein? Deus está revelando. No ano de 2016, antes de fazerem tudo que fizeram, Deus enviou uma serva e disse: ó, pastor, assim diz o Senhor, o inferno se levantou para te pôr na sepultura, mas meu Deus diz que entra contigo nesta peleja, e tu não terás que pelejar, porque o Deus que levanta é o Deus que abate na terra dos viventes. Acabou, hein? Acabou esse negócio, hein? Hiramando que mende plassuri comandai. Eu conheço todos os envolvidos que entraram na igreja, que destruíram os altares, que cortaram lá as plantas consagradas a Deus. Uribide calabandore mendeflácia. Com Deus não se zombem. Com Deus não se zombem. Então, nesta noite, você que me acusou de ter roubado, porque um pastor que rouba e não tem casa para morar, não tem comida para comer, tem alguma coisa errada nesse negócio. E os céus vai descer na terra. Se eu sou homem de Deus, se o Deus de Israel me tirou da boca da 51, do bico da 51, para eu ser homem de Deus, vocês saberão com quem o Deus de Israel vai estar. O convite está feito. A partir do dia 1º de dezembro, jejum do profeta Daniel. É tudo ou nada, meu irmão. Não estou fazendo jejum para tomar nada de ninguém, mas que Deus brada do céu, para que o nome dele seja glorificado. Não é justo destruir o altar do Deus vivo para levantar altar profano. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo resplandeça no seu rosto. Que o Senhor te dê uma noite abençoada. Que os anjos do Senhor guerreiem ao teu favor contra principado, potestade, espíritos que agem nas regiões celestiais da maldade. É isso aí. Você tem que lutar, meu cara. Jesus disse que o reino dos céus será tomado por esforço. Somente por aqueles que se esforçam. O negócio é pegar, meu irmão, no colarinho e dizer: assim diz o Senhor. Porque senão o negócio não vai. Senão a coisa não acontece. Tem que cair por terra, hein? Essa bruxaria que fizeram para sua família. Essa bruxaria que fizeram para sua vida financeira. Esses demônios que foram lançados contra a sua casa, contra seus filhos, vai cair tudo por terra, hein? Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E eles saberão que há um Deus vivo, que há um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que não perde peleja para Satanás. O nosso Deus não perde peleja para demônios.
porque os céus e a terra pertencem ao Deus vivo. Deus abençoe a sua vida. Ótima noite. Que Deus ilumine e te proteja. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida. Que o Senhor te ilumine. Deus te abençoe. Boa noite. Com licença.